Quando minha família se mudou para aquela casa isolada, à beira da floresta, pensei que finalmente teríamos a paz e a tranquilidade que tanto desejávamos. Era uma casa antiga, cheia de histórias, com um grande quintal rodeado por árvores altas. Mas logo percebemos que havia algo estranho acontecendo ali. Minha filha, Emma, tinha apenas 7 anos na época. Ela sempre foi uma criança tranquila e imaginativa, então não fiquei surpreso quando ela começou a desenhar figuras estranhas e sombrias. No início, achei que era apenas fruto de sua criatividade, mas logo os desenhos ficaram cada vez mais perturbadores. As imagens retratavam a morte de nossa família de maneiras macabras. Eu via a mim mesmo, minha esposa e até nosso gato em situações inesperadas. Olhando para aqueles desenhos, senti um calafrio percorrendo minha espinha. Emma costumava me mostrar seus desenhos com um sorriso inocente, como se estivesse compartilhando algo normal. Talvez ela esteja apenas processando seus sentimentos de uma maneira estranha. Eu tentei me convencer. Mas aquilo não parecia ser apenas uma expressão infantil de emoções. Havia algo mais sinistro naqueles desenhos. Algo que me fez questionar o que estava acontecendo. Certa noite, enquanto estava deitado na cama, ouvi passos suaves no corredor. Levantei-me e fui verificar o que estava acontecendo. E meu coração quase parou quando vi Emma de pé diante de uma das paredes do corredor. Ela segurou um giz na mão e estava rabiscando algo no papel de parede. Emma, o que você está fazendo? Perguntei com uma mistura de preocupação e frustração. Ela olhou para mim com seus olhos inocentes, como se não tivesse feito nada de errado. Estou desenhando, papai, respondeu ela calmamente. Peguei o giz de suas mãos e olhei para o que ela tinha desenhado. Era uma imagem perturbadora de um rosto distorcido, com um sorriso largo e olhos vazios. Ao redor do rosto, havia riscos que representavam sangue escorrendo. Minha inquietação se transformou em um medo profundo. O que estava acontecendo com minha filha? O que estava fazendo ela criar esses desenhos terríveis? Passei noites em claro, observando Emma enquanto ela dormia, tentando encontrar pistas de seu comportamento. Uma noite, acordei com um ruído vindo do andar de baixo. Eu saí do quarto silenciosamente e desci as escadas, meu coração batendo forte. A luz da lua iluminava a sala de estar e revelava uma cena aterradora. Emma estava de pé no meio da sala, cercada por velas acesas, segurando um desenho em suas mãos. O desenho era a representação gráfica de nossa família, todos com expressões de agonia, sangue derramando de feridas imaginárias. Fiquei sem palavras, meu medo se transformou em desespero. Corri até ela e peguei o desenho de suas mãos. O que você está fazendo, Emma? Por que está desenhando essas coisas horríveis? Ela olhou para mim com os olhos vazios, como se não compreendesse a gravidade do que estava fazendo. São só desenhos, papai. São apenas sonhos. Eu sabia que aquilo não era apenas imaginação. Algo estava errado, algo além do que eu conseguia entender. Naquela noite, decidi que era hora de procurar ajuda profissional. Emma não estava apenas imaginando coisas. Havia algo obscuro e sinistro se manifestando através dela. O que aconteceu a seguir se desenrolou em um turbilhão de eventos. Terapeutas, especialistas, todos queriam entender o que estava acontecendo com minha filha. As respostas eram vagas e perturbadoras. Alguns sugeriram que ela poderia estar canalizando emoções sombrias que não conseguia entender ou expressar. Outros falavam em influências externas, energias negativas que a cercavam. Mas nada disso explicou completamente os desenhos ou o comportamento estranho de Emma. A escuridão parecia pairar sobre nossa casa, e eu temia que fosse tarde demais para salvá-la da sombra que a estava consumindo lentamente.
Enquanto lutava para proteger minha família, senti o peso do desconhecido se fechando ao meu redor, como uma névoa densa que ameaçava me engolir por completo. A pequena cidade de Passo Fundo sempre teve um ar tranquilo, como se estivesse protegida do mundo exterior. Mas por trás dessa pirâmide esconde-se uma história que vai me assombrar pelo resto da minha vida. Tudo começou quando a família Thompson se mudou para a casa ao lado da minha. Eu não me lembro de muito deles, exceto pela figura tranquila de um menino, Daniel, de cerca de 7 anos de idade. Seus olhos, no entanto, eram estranhamente perspicazes para alguém tão jovem. Eles eram escuros, como poços profundos que escondiam segredos insondáveis. Nos primeiros meses, eu e minha irmã nos aproximamos de Daniel, brincando no quintal e compartilhando histórias bobas de escola. Ele era um garoto solitário, mas parecia contente com nossa amizade. No entanto, algo sempre me incomodou em relação a ele. Seus desenhos. Era como se a escuridão que eu via em seus olhos fosse transportada para o papel. Os desenhos de Daniel eram perturbadores. Ele passava horas em seu quarto, lápis e papel espalhados por toda parte, produzindo imagens sombrias de figuras em agonia, rostos torcidos em dor e membros quebrados. Não eram apenas desenhos de criança. Eles eram como vislumbres de pesadelos reais. Um olhar para um mundo de angústia que nenhuma criança deveria conhecer. Certa tarde, enquanto brincávamos no quintal, minha irmã notou um dos desenhos no chão do quarto de Daniel. Era uma representação perturbadora da nossa família, minha irmã, eu e nossos pais, todos com rostos contorcidos e olhos vazios, cercados por um mar de sombras. Fiquei horrorizado. Perguntei a Daniel o que eu fiz, mas ele apenas mostrou de maneira enigmática e mudou de assunto. As coisas tomaram um contorno ainda mais sombrio quando minha família decidiu fazer uma viagem de fim de semana. Deixamos a cidade por alguns dias e retornamos para encontrar nossa casa vandalizada, móveis quebrados e pichações perturbadoras nas paredes. Não havia sinal de arrombamento e a única pista era um desenho grotesco de Daniel e minha família, todos cercados por um mar de escuridão. Confrontamos os pais de Daniel, que estavam tão perplexos quanto a nós. Eles nos garantiram que Daniel estava com eles o tempo todo e que não tinha como estar envolvido. Mas eu sabia que era ele. Sua expressão de inocência era tão convincente que, por um momento, até comecei a questionar minha própria percepção. Naquela noite, enquanto eu tentava dormir, ouvi um sussurro fraco vindo do meu armário. Um sussurro de angústia que parecia se disfarçar com a própria escuridão do quarto. Meu coração batia descontroladamente e uma sensação de pavor percorreu meu corpo. Quando finalmente encontrei coragem para acender a luz, não havia ninguém lá. Na manhã seguinte, acordei com gritos vindos do quarto da minha irmã. Corri até lá e encontrei-a olhando fixamente para um desenho de Daniel, sua família e a minha, todos presos em um labirinto de dor e morte. No centro do labirinto, uma figura escura e distorcida estava esperando. Nesse momento, os pais de Daniel apareceram e suas expressões eram de horror genuíno. Eles disseram que Daniel havia desaparecido durante a noite. Uma grande busca começou, mas nenhum sinal dele foi encontrado. A cidade se mobilizou, mas a busca foi em vão. Algumas semanas depois, recebemos uma carta de condolências dos pais de Daniel. Eles encontraram o corpo dele em uma clareira próxima. A causa da morte era desconhecida. Mas o mais perturbador de tudo foi a fotografia que veio junto com a carta. Era uma imagem de Daniel, com seus olhos escuros e enigmáticos, olhando diretamente para a câmera, como se estivesse olhando para mim,
de onde quer que ele estivesse. Agora, mesmo anos depois, as imagens perturbadoras e as vozes sussurrantes daquela noite assombraram meus sonhos. Eu me questionei se o que aconteceu com Daniel foi resultado de forças além do nosso entendimento, ou se havia algo de sinistro em sua própria natureza. Mas, acima de tudo, uma pergunta permanece em minha mente. O que realmente aconteceu naquele quarto escuro, onde os desenhos sombrios de Daniel ganharam vida? As paredes do meu quarto costumavam ser uma tela em branco para minha imaginação infantil. Eu passava horas desenhando histórias alegres de aventuras e heróis destemidos. Mas tudo mudou quando minha irmã mais nova, Joana, começou a fazer seus próprios desenhos. Joana tinha apenas 5 anos quando seus desenhos começaram a tomar um rumo estranho e sombrio. O que antes eram cenas inocentes de animais e paisagens, agora eram representações perturbadoras de figuras distorcidas e olhos sinistros. Quando perguntei a ela sobre os desenhos, ela apenas sorriu e disse que estava desenhando o Homem-Sombra. No início, não dei muita importância, pensando que era apenas fruto da imaginação infantil. Mas então comecei a perceber que algo não estava certo. Joana passava horas trancada em seu quarto, desenhando incessantemente. Seus olhos estavam fixos e vazios, como se estivesse em transe, enquanto as imagens grotescas ganhavam vida no papel. Certa noite, enquanto minha família jantava, um grito agudo ecoou do quarto de Joana. Corremos até lá, e o que vimos me gelou até o osso. Os desenhos que antes estavam espalhados pelo chão estavam agora pregados nas paredes, como se tivessem ganhado vida própria. Eles mostravam figuras sombrias com olhos ardentes e membros distorcidos. No centro da parede estava um desenho que parecia ser o foco de tudo. Era uma figura negra alta, com braços estendidos em nossa direção. Seus olhos pareciam estar nos perfurando e a sensação de pavor era palpável. Joana estava lá, em pé ao lado do desenho, com um sorriso perturbador no rosto. Minha mãe entrou em pânico e começou a arrancar os desenhos das paredes, enquanto meu pai tentava acalmar Joana, que parecia não perceber o que estava acontecendo. Mas então, uma voz sussurrou no fundo da sala, um som estranho e desconhecido que fez nossos corações congelarem. A voz parecia sussurrar palavras inaudíveis, um murmúrio que se transformava em uma melodia sombria. Olhamos ao redor, tentando localizar a fonte do som, mas não havia nada lá, apenas nós e os desenhos grotescos. Meu pai correu para a janela, procurando por alguém que pudesse estar fazendo uma brincadeira de mau gosto, mas a rua estava vazia e silenciosa. A partir daquela noite, a atmosfera em nossa casa mudou completamente. As coisas se tornaram estranhas e assustadoras. Passos sussurrantes podiam ser ouvidos durante a noite, móveis se moviam sozinhos e as sombras pareciam se alongar e se contorcer em formas sinistras. Joana continuou a desenhar, cada vez mais obcecada, como se estivesse sendo controlada por alguma força além de nossa compreensão. Foi quando percebemos que os desenhos eram a chave para entender o que estava acontecendo. Eu comecei a pesquisar sobre símbolos e rituais sombrios, tentando encontrar qualquer pista que pudesse nos ajudar a entender e enfrentar o que estava acontecendo. Foi durante uma noite de pesquisa que eu encontrei algo que me fez tremer. Os desenhos de Joana continham símbolos que eu reconheci dos meus estudos. Eles eram símbolos de invocação e contato com entidades malignas. Cada figura distorcida e olhar sinistro era uma tentativa de criar um portal para algo sombrio e além do nosso entendimento.
Com o coração acelerado, percebi que Joana não estava apenas desenhando o Homem-Sombra. Ela estava tentando trazer essa entidade para a nossa realidade. Nossos esforços para remover os desenhos só pareciam piorar as coisas, alimentando o poder da entidade e aproximando-a de nós. Minha família estava em perigo, presa em uma luta contra uma força que não podíamos ver nem compreender completamente. Eu sabia que precisávamos agir antes que fosse tarde demais, mas enfrentar uma entidade sombria que estava além da nossa compreensão era um desafio assustador. As noites se tornaram intermináveis e o medo se tornou nosso constante companheiro. Os desenhos de Joana continuaram a se multiplicar, cobrindo as paredes e preenchendo cada canto da casa com uma atmosfera sinistra. A voz, sussurrante, se tornou mais intensa, sussurrando palavras de promessa e ameaça. E então, uma noite, enquanto estávamos todos juntos no quarto de Joana, os desenhos ganharam vida. As figuras sombrias saíram das paredes e se contorceram no ar, formando uma presença imponente no centro da sala. Olhos ardentes nos observavam. E a voz sussurrante se tornou um rugido alto e assustador. A entidade estava lá, diante de nós, uma massa escura que parecia absorver a luz. Minha mãe começou a rezar em voz alta, enquanto meu pai tentava proteger Joana. Eu estava paralisado pelo medo, incapaz de fazer qualquer coisa além de observar a entidade se aproximando. Foi então que Joana estendeu a mão na direção da entidade, com um sorriso estranho e distorcido no rosto. A entidade pareceu hesitar por um momento, como se estivesse avaliando Joana, e então, lentamente, começou a recuar, as sombras se dissipando e a voz sussurrante se tornando um eco distante. Nossa casa ficou em silêncio novamente, e as paredes estavam vazias dos desenhos perturbadores. Joana estava pálida e exausta, como se tivesse sido esvaziada de energia. Ela não se lembrava de nada do que aconteceu naquela noite. Desde então, a vida voltou ao normal, mas as lembranças daquelas noites assombram meus pensamentos. Acredito que minha irmã estava sendo manipulada por alguma entidade sinistra, uma força que usou seus desenhos para tentar fazer contato com nossa família. Ainda me pergunto o que teria acontecido se Emma não tivesse conseguido afastar a entidade naquela noite.